Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal da Engenharia Aplicada em Campo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre componentes eletrônicos. Lembra da eletrônica digital e analógica? Você pode ver aqui, ó, temos um vídeo aí falando disso lá no canal do grupo da Engenharia, tá? Meu nome é Dario Pereira e nós vamos falar um pouquinho desse assunto aí juntos. Bora ver isso aí. Pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre componentes eletrônicos. Mas quais componentes? Os mais básicos, tá pessoal? Hoje nós vamos falar dos mais básicos. E aí, numa próxima a gente vai avançando, tá legal? Hoje nós vamos falar dos diodos, tá? Transistores, resistores, capacitores, tá? Vamos falar um pouco desses componentes e na próxima a gente dá uma avançada aí, tá legal? Galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre componentes eletrônicos. Pessoal, hoje nós vamos falar só sobre quais são, tá? E a simbologia deles e para que eles servem. Nós não vamos falar, hoje não vamos entrar em cálculos, tá? Os próximos vídeos nós vamos calcular cada um. Resistor, diodo, transistor, capacitor e tudo mais, tá legal? Então vamos lá. Vamos falar do primeiro aí. O primeiro componente, né, eletrônico aí que se ouviu falar foi o diodo. O diodo, pessoal, a simbologia dele é basicamente aí um triângulo virado, e aí você vai ter o cátodo, tá? Ele é constituído de um componente dopado de elétrons. Então, ele tem um local dele que tem muito mais elétrons que o outro lado, tá legal? Então, por isso que fala um componente dopado de elétrons, tá? Aqui é o cátodo e aqui é o anodo, tá? Então, quando vocês verem aí, aí você tem o sentido de corrente, tá? Eu tenho positivo e o negativo. E inclusive nós vamos mostrar aqui do diodo também como que se mede um diodo no multímetro, tá? Nós vamos falar assim, quais são a sequência que vai ter aqui no canal, quais são os componentes, depois os cálculos, depois como se mede. Nessa sequência, depois nós trocamos de componentes e vamos fazendo até vocês aprenderem todos os componentes, tá legal? Então o diodo é esse, o próximo é o resistor, tá? O resistor, a simbologia dele vocês conhecem, que ensina nas escolas em física, tá? Ele não é polarizado, o diodo é polarizado, positivo e negativo. O resistor tanto faz, aqui ele não é polarizado, tá legal? Nós temos o capacitor. E aí a simbologia do capacitor é essa, tá? Por que a simbologia dele é essa? Porque internamente o capacitor são duas placas isoladas entre si. O capacitor ele tem a função aí de carregar. Ele não é uma bateria, tá? Mas ele consegue por um intervalo de tempo absorver uma carga elétrica e descarregar essa mesma carga elétrica, tá legal? O capacitor serve para isso nos circuitos eletrônicos, em muitos outros locais. E aí nós temos, né, o transistor, tá? Vamos colocar aqui, transistor ou transistor, né? Como você preferir aí. Nós temos aqui, e aí ele tem um diodo aqui, tá, na simbologia. Esse é o transistor PNP, tá? Então ele tem um diodo aqui, aí eu tenho a base, né? Depois eu tenho a saída aqui, tá? E ele vem para cá. E aqui eu tenho a corrente de base. Aqui eu tenho o emissor. E aqui eu tenho o coletor, tá? Essa é a simbologia do transistor aí. Então vamos lá. Função do diodo. Pessoal, o diodo ele tem N funções, mas uma das principais aí é fazer essa polarização aqui mesmo. E é utilizado muito para não se inverter a corrente, tá, em circuitos. Ele é utilizado também para retificar corrente alternada,
para corrente contínua, tá? Lembra que a gente tem aquele perfil de onda, lembra do perfil de onda lá que na alternada é assim? E aí ele consegue, né, um gráfico, ele consegue transformar aí numa corrente assim, ó, tá? Positivo aqui, tá? Ele pega esse ciclo aqui e por meio de um conjunto de diodo, né, diodo Zener, capacitor, né, um conjunto aí, nós vamos montar aqui também uma ponte retificadora, vocês vão entender melhor. Aguarde. Resistor, ele tem a capacidade lá, lembra do Rui? Quem lembra dessa formulinha aí do Rui? Aí, ó, Rui. Então, ele tem essa grandeza elétrica nele, né? O resistor, a resistência. Então, para se calcular aí pela lei de Ohm, você vai utilizar a tensão, corrente e a resistência. Então, ele tem alta capacidade, né? Nessa grandeza que é a resistência. Então, ele é um resistor, tá? Seu chuveiro, quando a pessoa fala, a resistência queimou. Resistência é uma propriedade, é uma grandeza. Então, o que queimou lá foi o resistor, tá? Temos o resistor, temos o capacitor. O capacitor, eu já falei a função dele aí, que é armazenagem de carga, armazena e descarrega. E o diodo, ele veio para revolucionar a eletrônica aí, né? Trocar as válvulas. Antigamente aí, não é nem da minha época, mas os rádios eram controle por válvulas mecânicas e aí foram substituídos pelos resistores. O que ele é então? Ele é uma válvula. Ah, ele é uma válvula? Sim, uma válvula eletrônica, tá? Elétrica, eletrônica. Por quê? Por meio da corrente de base, vocês vão ver no próximo vídeo, que eu vou calcular com vocês, por meio da corrente de base, eu consigo dosar essa corrente aqui entre coletor e emissor, tá bom? Coletor e emissor. Então, vocês vão ver aí que o controle dele está aqui na corrente de base, tá legal? Bom, falamos aí dos principais componentes eletrônicos e das suas funções. Próximo vídeo nós vamos falar dos cálculos de cada um e depois nós vamos fazer outro vídeo ensinando a medir um por um. Vocês vão entender todos esses 4, depois a gente vai fazer mais 4 até entender todos os componentes eletrônicos. Tá legal? E aí vai ficar fácil entender automação, entender eletrônica, entender tudo. Tá bom? Então, galera, nós falamos um pouquinho aí dos componentes eletrônicos. Por que nós dividimos, né? Nós falamos um pouquinho a respeito do transistor, resistor, diodo, né, e o capacitor, porque são os mais usuais, tá? E porque senão fica uma bagagem muito grande para você absorver aqui. Mas nos próximos vídeos nós vamos falar aí sobre microcontroladores, né? Nós vamos falar sobre os tipos de diodo Zener, né? Tem o LED, tem vários aí, nós vamos falar também sobre microprocessadores, tá? Vamos falar sobre uma infinidade de coisas aqui que vocês vão entender as lógicas, né, de programação, o que você tem virtual, software, e o que você tem de hardware, tá? Físico. Então nós vamos mostrar aqui tudo no canal da Engenharia Aplicada em Campo para você. Acompanhe, deixe seu joinha aí, tá? Ative o sininho de notificações e já vai compartilhando com a galera, porque a Engenharia Aplicada em Campo tem muito mais conhecimento para propagar para todos vocês aí, tá bom? Um abraço, até a próxima.